Boa noite, sejam mais uma vez todos bem-vindos. O meu nome é Rômulo, sou terapeuta e hoje nós vamos conversar sobre algumas dificuldades. Por exemplo, né, você tem ansiedade? Você sabe que é normal sentir ansiedade, né? Mas qual que é a diferença, né, de sofrer com ansiedade, ter crises de ansiedade? E estafa mental? Tá cansado? Tá sentindo que parece que o cérebro não é mais o mesmo? Também vamos falar disso, viu? E vamos falar também sobre depressão, fadiga crônica. E nós vamos ter um depoimento daqui a pouquinho muito interessante, então vale a pena ficarem conectados. Fica aqui já meu muito obrigado a todos que organizaram a rotina para estar aqui presente, né, nessa apresentação, né? Então a gente quer que mais e mais pessoas tenham, né, informações. E quanto mais informações a gente tem, melhor para tomar uma boa decisão, né? Mas nós não vamos ficar só nesses assuntos, não, tá? Eu recebi aqui, ó, sobre artrite, sinusite, pressão alta, triglicérides, fibromialgia. Então, nós vamos comentar como que nós podemos, de forma natural, ajudar a controlar, né, sanar, melhorar todas essas questões, entre outras que nós vamos falar no decorrer da palestra. E eu acredito muito, sabe, que o conhecimento vai sempre ajudar a gente a tomar melhores decisões. Tá bom? Então vamos começar? Então, como eu disse, hoje nós vamos falar de vários temas, né? Então, nós vamos aqui trazer algumas definições, primeiramente, tá? Algumas definições, talvez para você já ir vendo, né, que lado que você tá, ou se tem alguém da sua família que tem algum desses problemas. E depois nós vamos fazer a entrevista e explicar como que pode, né, um projeto 100% natural conseguir ajudar tantas pessoas, né? Vocês vão ver isso aqui ao vivo. Tá? Deixa eu só organizar aqui uma questão rapidinho, viu, pessoal? Aí, pronto. Já organizei aqui, agora vamos lá. Então vamos compartilhar. A primeira questão, né? A parte teórica que nós vamos trazer é sobre estafa mental. Eu vejo muita gente falando, né, sobre isso. Então, se caracteriza por uma alteração que ocorre no sistema nervoso central do indivíduo, olha só, e que se desencadeia devido às pressões do dia a dia, estresse, excesso de atividades, responsabilidades, que faz com que tenha um desequilíbrio no seu organismo, aí vai gerar essa questão que nós estamos falando, né? Aí vai apresentar a sensação de cansaço extremo, falta de energia e motivação para realizar as tarefas diárias, né? Coisas do dia a dia que você já realizava, mas agora está difícil. E aí vem falha na memória, insônia, azia, má digestão, tá? Palpitação. E aqui, ó, eu não vou ler todos, mas dá uma olhada quantas questões, né? Quando a gente fala da estafa mental, pode ser os sintomas, né? Olha só, essa questão do sono, a gente vai comentar como que nós podemos equilibrar isso aqui, né? Porque hoje as pessoas estão sofrendo muito com insônias, né? Esse esforços, esse cansaço exagerado aqui também, a gente vai comentar. Acorda desanimado, mas é claro, não dorme bem, vai acordar desanimado mesmo, né? E aí vem todas essas questões, né? Olha só quantos sintomas a estafa mental vai trazer para você. Então, é um assunto que exige da gente um certo conhecimento para que a gente possa tomar uma decisão ou decisões melhores durante o dia. Então, aqui eu vou dar algumas dicas para tentar ajudar a melhorar essa questão desse cansaço, né, dessa estafa mental. Olha só, simplifique suas decisões. O excesso de decisão no dia a dia vai contribuir, mas a dica é reduzir. Tem algumas coisas que são desnecessárias e a gente acaba puxando para nós, né? Não, delega, deixa a pessoa tomar as decisões. Escolha os alimentos certos. Se você quiser manter a sua saúde mental, né, um desempenho, o açúcar principal, qualquer açúcar, né? E alimentos processados e ultraprocessados. Aí talvez você fale assim: "Ah, mas a minha rotina não permite eu chegar em casa,
lavar, picar, né? Então, mas assim, talvez não dá para fazer no dia anterior, não dá para a gente organizar um pouco, né? Porque esses alimentos que muitas vezes as pessoas estão comendo, né? Até tem uma frase, né? Que o seu alimento, né? A gente tem que ficar atento ao alimento, né? Então, o que a gente põe na boca pode ser um remédio ou uma doença. E talvez não vai aparecer no momento, mas vai aparecer pelo hábito, né? Então aqui vai a dica. Pausas no trabalho é muito importante. Ter um sono reparador, isso aqui a gente vai falar, né? E fazer pelo menos 30 minutos ali, né? Pelo menos 30 minutos por dia, o seu cérebro vai te recompensar pelo exercício. Você viu? Não são dicas difíceis. Talvez hoje você olha para a sua rotina, você pensa, não consigo fazer 30 minutos. Mas vai aos poucos, começa um dia sim, um dia não, né? Não tente fazer tudo num dia só. A pausa no trabalho, ela é essencial, mas não adianta você pausar o trabalho para ficar resolvendo o problema, né? Então você pode respirar fundo, por exemplo, né? Umas 3 vezes, como nós aprendemos já aqui com o doutor Ícaro. Se você faz esse exercício uma vez a cada 60 minutos, né, uma vez por hora, já vai te ajudar. Mas são dicas aqui, ó, que não são difíceis, sério mesmo, não são complicados. A alimentação dá para a gente melhorar, né? Descascar mais e abrir menos, né? Então, tem assim, então são viu, coisas simples. Espero que você pondere nisso aí, e possa buscar qualidade de vida, que é o que a gente quer, né? Então, a primeira questão está aqui. Outra questão que eu vou trazer, que parece similar, mas não é. Chama fadiga crônica, tá? Então, cansaço mental e aqui a fadiga crônica. Olha só, pode ser desencadeada por variedade de complicações na saúde, como a depressão, isolamento, restrição de atividade. O fato, inclusive a fadiga crônica, é até difícil de diagnosticar, viu? Mas olha só, a doença reduz drasticamente a qualidade de vida do paciente. Então, todo mundo está a 220, né? E você está a 10 por hora. Um cansaço, você não consegue fazer academia, você não consegue fazer sua atividade física. Você até planeja, mas não executa, né? Então, aqui está uma definição, né? Claro que, igual eu falei para você, não é algo profundo, mas só para a gente ter uma noção. E sobre essa questão da fadiga crônica, eu quero trazer essa informação que ela não é muito divulgada. Mas olha só, pode ter a ver com um problema no sistema imunológico ou desequilíbrio hormonal, né? Mas seu sistema imunológico, ele precisa funcionar bem. Porque a maioria das vezes é um cansaço extremo, não é uma fadiga crônica. E aí pode ser até confundido, né? Mas se você está interferindo na sua rotina por 6 meses, então aí você realmente já está com um problema muito sério, tá bom? Muito sério. E a gente sabe que a depressão, infelizmente, né, vem tirando a qualidade de vida de muitas pessoas. Para falando em depressão, fadiga crônica, estafa mental, eu quero deixar aqui para vocês que existem várias terapias que podem ajudar. E fica meu conselho que você procure um psicólogo, um psiquiatra e terapeutas, né? Por exemplo, tem a terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal. São duas terapias que vão te ajudar, além de outras, né, terapias que você pode fazer, profissionais que você pode procurar. Você não está sozinho, né? Talvez você não tenha um apoio da sua família muito grande, mas você vai encontrar, né, nessas terapias ferramentas que vão ajudar você a lidar com situações que provocam sintomas depressivos. Você vai melhorar sua autoestima, você vai identificar aquele padrão, sabe, assim, mais o desafiador, né? Então você precisa identificar e desafiar padrões, né, de pensamento e comportamento que pode contribuir para depressão. Então existem excelentes terapeutas que querem te ajudar e você não está sozinho, tá? Agora, sobre a depressão, eu trouxe uma informação aqui muito interessante que esse distúrbio que é caracterizado por depressão persistente, ele começa normalmente num grau e vai aumentando.
E muitas vezes a gente desconsidera isso. Talvez acha que é algo menor. Então, por isso que é a importância, se você tem uma tristeza profunda, falta de apetite, pessimismo, né? Tudo isso junto, alteração no sono, baixo nível de energia, né? É um risco. Não lute sozinho. Talvez você precise ajustar alguma coisa, alguma vitamina, né? Talvez o seu fígado, enfim, alguma coisa que possa te ajudar, além do que eu vou te falar aqui, além dos profissionais que eu já comentei, para você procurar qualidade de vida, tá bom? Então nós vamos conversar com a Ruth. A Ruth estava nisso que eu trouxe aqui até agora. Ela estava dentro desse perfil. Estava com problemas, estava procurando soluções. Mas vamos ouvir dela, vamos trazer ela aqui para a nossa palestra, pessoal. Boa noite, Ruth, tudo bem? Muito Boa obrigado, viu, noite. por aceitar o convite. Obrigada, eu. Então, pessoal, isso que eu falei aqui para você, procurar um terapeuta, procurar entender que você não está sozinho. Existem muitas alternativas que você pode trilhar em busca de qualidade de vida. A Ruth estava assim, antes de conhecer esse projeto. Então, vamos entender um pouco antes, né? E depois nós vamos ver como é que ela está agora. Então, mais uma vez, obrigado. Conte para nós, Ruth, como estava antes de conhecer esse projeto? A busca, né, por saúde. É, a busca, ela era bem antiga, né? Eu falo que eu acho que eu já nasci ansiosa. Eu era muito preocupada, sempre no tudo, um pouco perfeccionista. Bom, e os anos passaram, depois eu cuidei dos meus pais idosos. Nos últimos 17 anos, minha mãe teve câncer. Então eu fiquei naquele estado de alerta o tempo todo, né? Sentindo muito pela saúde debilitada dela. Depois ela faleceu, cuidei do meu pai com Alzheimer. Isso também foi uma sobrecarga emocional, aumentou muito a minha ansiedade, a minha depressão. E tudo isso eu fui buscando tratamento, eu sempre buscava. Então eu tratava com a psicóloga, eu comecei a fazer alguns cursos, né? Também tratava com psiquiatra, tomava remédios. Eu era bem cuidadosa, sabe, Rômulo, com comer as coisas certas. O meu marido fala que eu sou bem natureba, né? Então eu tinha esses cuidados. Mas mesmo assim, eu me sentia muito enfraquecida emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Eu sentia muita dificuldade de focar nas coisas. E eu tinha. O meu desespero começou a aumentar quando eu vi que tudo estava comprometido. O meu trabalho eu não conseguia fazer direito, nem o de casa, nem o meu trabalho, muito menos o trabalho secular. A minha adoração estava prejudicada porque eu não tinha mais foco para fazer uma oração. Eu até começava a fazer, mas eu me perdia, me vagueava, minha mente não tinha firmeza. Também o meu convívio com as pessoas, né? Eu gosto de estar com as pessoas que eu adoro a Deus junto com elas e eu não conseguia estar mais com elas. Eu não queria mais vê-las, não queria mais que elas me vissem. Isso culminou em crises de pânico. E essas crises de pânico culminaram em eu querer não viver mais. E isso começou a me preocupar grandemente, né? Então, eu comecei a procurar fazer alguns cursos mesmo, eu mesma, já que eu não conseguia muito resultado, né? Com todas essas buscas minhas, eu comecei a fazer curso de homeopatia, de sais de Schussler, que são coisas boas. Comecei também a fazer reflexologia, vários cursos, porque eu pensava assim, se eu aprender, quem sabe eu mesma consigo cuidar de mim, né? Com a ajuda dos profissionais e também com um certo conhecimento. Então, na pandemia, eu investi em vários cursos. Eu fiz cursos sobre ansiedade com vários psicólogos. Bom, isso tudo ajudou. Então, eu não posso dizer que não ajudou. Só que eu não sabia que a gente é 70% água. Eu tinha me esquecido disso. E eu sempre cuidei da purificação da água. Então, aqui em casa, sempre teve
um bom filtro d'água. A gente sempre fez muita questão de procurar um filtro assim que tivesse acessível, né? Não fosse tão caro, mas que purificasse a nossa água. Só que só purificar a água, ela continuava morta. Ela continuava não entrando nas minhas células, não nutrindo o meu cérebro. Bom, aí eu estava num curso de homeopatia com umas 60 pessoas no grupo de WhatsApp e eu coloquei lá no grupo, falei, gente, alguém me ajuda. Eu já fiz todas as fórmulas de sais de Schussler da homeopatia, eu não consigo ter melhora. Eu ainda estou querendo morrer, eu estou muito aflita. Aí alguém lá do curso falou para mim, me chama aí no privado que eu acho que eu tenho uma coisa que pode te ajudar. E E era quando foi isso? Quando que foi essa ligação? Você lembra mais ou menos? a data. É, mais ou menos quando que foi que você falou, não, peraí, interessante isso. Foi, Rômulo, vai fazer 4 anos. Olha, essa informação é importante. Ela falou que já nasceu assim, foi lutando, vários anos lutando, né? E não foi fácil a luta com a mãe, com o pai, com, enfim, né? Não realmente é muito complicado. Inclusive, teve uma pessoa que escreveu aqui que falou assim: gente, ela tá me descrevendo. Ela se Isso, identificou muito com o que você falou. Então, há 4 anos você conheceu esse projeto. conheci. Gente, mas já faz 4 anos, tá voando o tempo mesmo, hein, Ruth? Vai fazer em maio, Rômulo, Vai vai fazer fazer em em maio. maio. E Tá como é de voando. lá para cá? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço. Quando a pessoa te apresentou, você acreditou? Você ficou meio assim? Será? Rômulo, eu estava com muita vontade de melhorar, mas muita, muita, muita. Eu estava desesperada e sem muitas alternativas, porque todas as alternativas já estavam esgotadas, né? Então, por fé, por confiança, por estar sempre orando a Deus, buscando, pedindo, eu acreditei. E eu acreditei porque eu vinha estudando muito sobre água. Eu sabia da importância da água, eu só não sabia como corrigir essa água, como fazê-la ficar melhor, além de purificada, né? Então, quando a pessoa me falou, e por ser alguém também que durante o curso a gente estava junto, eu confiei nela. Eu acreditei nela, eu acreditei que podia ser uma providência até divina mesmo para eu não morrer, porque eu estava querendo me suicidar. Essa é a verdade. Eu não tentei, mas teve vez de eu querer ir na sacada aqui do apartamento, olhar lá para baixo, olhar lá para a rua e imaginar que ali era um jeito de eu colocar um fim naquele sofrimento. Bom, então, por causa disso, eu acreditei, mas eu não sabia como isso ia acontecer, eu ainda não entendia bem, né, como funcionava esse produto na água, esse aparelhinho na água. Bom, então eu adquiri e já falei para 3 amigas. Antes de vir o meu, eu falei, gente, vocês são minhas amigas e vocês estão igual eu. Nós estamos no mesmo barco furado. Eu vou encomendar o meu. O que que vocês acham? Vocês não querem já aproveitar e encomendar o de vocês? E por incrível que pareça, a gente estava em plena pandemia, a gente não podia se ver, né? Se tocar, mas elas três puseram dinheiro dentro de um envelope embaixo da minha porta, uma por uma, e quiseram também. Então, elas duas, desculpa, três comigo, elas duas, que eu moro aqui num prédio que moram duas pessoas conhecidas. Então, deu certo, chegou o aparelho para 3 pessoas cuidarem da água e nós fomos melhorando. E você, esses problemas todos que você relatou, nesses 4 anos, você sentiu que foi melhorando? Logo no início você já melhorou, né? Mas como está hoje, assim, Ruth? Ô, Rômulo, que diferença! Olha, eu jamais aceitaria um convite como o seu, que você me pôs aqui para falar com quantas pessoas? 205 pessoas. E lá no Eu jamais. YouTube, e lá no YouTube tem mais 140, então já 300 e quase 350 pessoas, Ruth. Isso, eu não teria coragem. O meu coração ia sair pela boca, e a ansiedade ia tomar conta de mim, e eu já ia logo dizer: não, Rômulo, não vou fazer.
Então, eu mudei muito. Por quê? Porque, como você vai explicar depois, esses aparelhinhos eles vão magnetizar a água, então a água vai ficar mais fina, mais leve e vai entrar nas células. Além do que, vai também mineralizar. Então, os minerais vão nutrir o cérebro da gente. É O isso meu mesmo. intestino melhorou. Eu não ia no banheiro todos os dias, eu ia uma, duas vezes por semana. E Então agora agora, está funcionando. demais, eu vou todos os dias certinho, que nem um reloginho. Tomo a minha água logo de manhã, Que né? legal. E, Direitinho. e assim, aí foi melhorando a depressão, essa ansiedade. Hoje você está mais confiante, o intestino. Mas eu lembro que você comentou também que na época você estava lutando com o calorão da menopausa. Sim, eu E, tava, eu tava. Rômulo, eu tinha que tirar a roupa, deitar no chão e às vezes molhar o chão de tanto calor. E junto com esse calor vinha um nervo, sabe? As mulheres que estão aqui vão saber e vão lembrar disso, né? Vão se identificar. Junto, assim, da barriga para cima vem um nervoso, assim, uma vontade de esganar alguém, de matar alguém. É horrível. É muito forte, né, em algumas mulheres. E depois que eu tomei a água certinho, gente, o calorão da menopausa simplesmente desapareceu, aquele nervo desapareceu. Eu fui me acalmando e meu sono começou a vir. Fazia, Rômulo, uns 17 anos que eu não dormia. Eu não dormia. Eu vivia num estado de alerta. E aí, o dia que eu comecei a abrir a boca, assim, senti sono de abrir a boca, eu falei, não acredito que está acontecendo isso comigo. Sabe? Foi muito bom. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus, agradecer a quem idealizou esse projeto, agradecer as pessoas que me ofereceram, né? E que hoje eu bom. faço muita questão de oferecer para as pessoas, ajudar as pessoas a adquirirem, é um investimento que vale muito a pena. Realmente. Hoje eu gosto de estar com as pessoas, que se me chamar para passear, eu vou passear, eu gosto de conversar, eu voltei a viver. Eu digo assim, que esse projeto de saúde, ele não é a solução para todos os males, não. A gente ainda precisa, como você disse, de terapeutas, a gente precisa de suplementar às vezes vitaminas, né? Uma boa alimentação, descanso, como você bem colocou aí. Ele não é assim um milagre para tudo. Gente, mas para mim ele foi a minha ressurreição. Só isso que ele foi. Que legal, que boa definição, Ruth. Gostei, Hum. viu? E realmente, você estava. Olha, agora não, agora é qualidade de vida e eu fico muito feliz, e é isso que a gente quer. Eu sei que você tem um compromisso, né? Você organizou sua rotina para estar aqui. Agradeço muito o seu empenho, viu? Muito obrigado de coração. Muito obrigado mesmo, porque você tem um compromisso, veio aqui, falou com a gente, agora vai correr para o compromisso, então eu só tenho que agradecer você. Quem sabe numa outra oportunidade a gente pode destrinchar um pouco mais. Eu acho que só deixar você falar. Eu não preciso ficar nem falando aqui. Ruth, muito obrigado. Continua assim com saúde, focando realmente na saúde que você merece, a sua família merece também, tá? Obrigado, Ruth. Rômulo, eu quero só falar uma coisa. Se alguém esteja em dúvida, né, com algum, assim, em adquirir o projeto e tal, não fique em dúvida, é um investimento que vale muito a pena. E assim, hoje eu vou fazer 61 anos em julho, só que eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 20 anos. Sabe? Isso é uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Eu sinto energia, eu sinto vontade de viver. Eu não sinto tontura, eu não sinto fraqueza. Então, graças a Deus, eu estou muito feliz, muito agradecida a você, viu? A todos. Boa Legal, noite. Ruth. Ó, e chegou um elogio aqui falando que isso, nem parece você ter essa idade. É isso, né? Investir na saúde, né? Porque envelhecer a gente vai. Agora, envelhecer e adoecer ninguém merece, né, Ruth? Verdade. Um forte abraço, muito obrigado, viu? De coração. Até mais. Abraço. Abraço a todos. Valeu.
Pessoal, 4 anos, hein? Tem noção? 4 anos com saúde e qualidade de vida. Você viu? Passaram 4 anos. Isso quer dizer que ela envelheceu, como eu, todo mundo envelhece, 4 anos. Mas ela está melhor do que antes, com energia, disposição, dormindo bem, intestino funcionando. É isso que a gente quer. Todos nós, sem exceção, a gente merece ter saúde e qualidade de vida. O que a gente muitas vezes se depara é no como, porque a gente fica naquele circuito que é saudável. Tomar vitaminas, procurar o terapeuta, um médico, fazer exames, fazer check-up, atividade física é importantíssima, alimentação, tudo isso somado dá 30% do seu corpo. É ótimo, excelente, mas é só 30%. Então, se você soma essa busca, que era o que a Ruth tinha, essa vontade de ter saúde que nós todos temos aqui, somado a isso, cuidar da maior parte do seu corpo, o resultado é que vocês viram aqui. Então, vamos entender por quê? Aí que vem a questão, né? Então, vamos lá. A partir de agora, a gente vai entender por que que resolve. Por que tanto benefício assim, né? Ó, como eu disse, a maior parte do seu corpo é constituído de água. Seu cérebro, 85% é água. O seu sangue tem muita água. O intestino necessita de muita água. O nosso corpo, em média, é 70% água. Você já foi em algum médico que te perguntou qual filtro você usa? Qual água que você toma? Qual a quantidade? Como é a forma de tomar água? Ninguém te pergunta. E assim, é algo que está mudando, viu? Tem muitos médicos que já estão, né, terapeutas que estão preocupados em fazer essa limpeza, essa desintoxicação do organismo através da água. Agora, a água que eu tomava e que a Ruth tomava antigamente, ela era limitada a matar sede. Não é assim? A água que você toma, porque a Ruth não começou a tomar água de 4 anos para cá, né? Ela sempre tomou água. Você viu que ela falou, eu já era preocupado com isso. Mas por que que resolveu? Então vamos entender isso aqui, ó, para a gente poder continuar investindo no conhecimento. Olha só. Tá vendo aqui? Isso aqui é a célula. Aqui dentro tem um núcleo celular. É uma indústria. Quando ele recebe aqui a água, essa água que você toma, ela tem que ter o quê? Nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Então, quando essa molécula de água entra aqui, ela leva nutrientes, hidrogênio e oxigênio. E o núcleo celular, ele libera lixo, lixo celular. Então, essa água que entra aqui tem que levar os nutrientes e levar o lixo embora, para ir para a corrente sanguínea e tal, tal, tal. Então, o que que acontece? Não é a pessoa não tomar água, as pessoas tomam água, mas olha só, a água está parada. Uma água parada, uma molécula, ela vai sendo atraída a outra, é uma atração natural, entendeu? Então, a água parada. E olha, você pode ter o melhor filtro do mundo. Eu tenho um bom filtro aqui em casa, você tem o seu filtro aí, mas só que a água lá dentro, ela está parada. E a água, ela foi feita para ficar em movimento, ter contato com o leito do rio. Só que hoje a água chega até a nossa casa através dos canos e fica parada. Aí vai formando isso aqui, ó, cluster. Então, olha só, você está tomando água, olha só. Só que pouca água está adentrando as suas células. Então, o que que esse projeto faz? Quebra o cluster. Agora você está tomando água, só que a água está sendo realmente absorvida. Ou seja, você tem uma hidratação e uma alimentação total. Então você passa a tomar água, que é o que você já faz, só que ela fica agora 6 vezes mais eficiente. Como assim, Rômulo, 6 vezes mais eficiente? Por que que eu apoio esse projeto? Existem vários aí, né? Por que que eu estou há 19 anos falando desse projeto? Justamente pelas comprovações. Você viu o que a Ruth aconteceu com ela e acontece com todas as pessoas que fazem uso do jeito certo. Eu vou apresentar daqui a pouco
essa tecnologia. Mas eu vou te mostrar agora por que que eu apoio esse projeto. Nós temos aqui o Instituto Falcon Bauer, aqui no Brasil, o Instituto Falcon Bauer. O Instituto Falcon Bauer, ele é um centro de controle da qualidade, tá? Então é o melhor centro de controle da qualidade. Tem ou não tem qualidade? Aquilo que eu mostrei no slide acontece ou não? Então não foi levado ali no Zé da Esquina, foi no Instituto Falcon Bauer, que é um instituto alemão que tem uma filial no Brasil. Dá uma olhada aqui no laudo. Dureza da água, 9,9. O que que é isso? Essa água aqui, ó, vários cluster, parada, pesada. Agora, olha só, depois de 1 hora em contato com a tecnologia que eu vou te mostrar. De 9,9 foi para 1,5. Uma água dura, pesada, agora ficou 6 vezes mais eficiente. Que tecnologia que é esse? É esse dispositivo aqui, ó. Ele não solta nada na água. Ele tem um campo magnético forte monopolar que age nas moléculas da água, agitando as moléculas da água, quebrando o cluster. Sabe quanto tempo dura? Chuta aí. A vida toda. Você nunca troca. Jamais. É só não deixar cair. Ele vai ter uma vida útil de 100 anos. 100 anos. Né? O pessoal fala, dura acima de 30, mas a vida útil dele é 100 anos, você nunca troca. Isso, quando eu descobri essa tecnologia, eu falei, gente, é isso que eu quero para as pessoas. Algo que dura a vida toda, não precisa ficar trocando, trocando, sabe? É muito chato. Aí um mês você tem dinheiro, outro mês você não tem, aí um dia você toma vitamina, o outro não. Aí cuida só de quem está doente, a família, o restante fica para lá. Não. Aqui você vai colocar no seu filtro, na água que você toma, e ele dura a vida toda. Esse outro aqui, você vai trocar a cada 3 anos e ele libera os minerais que a Ruth falou. Então, o que que a gente quer com a água? Matar a sede? Mas a água é muito mais do que isso se ela estiver adequada e apropriada. Ouviu a Ruth falando água morta? Em outras palavras, a água parada que você toma, que eu tomava, que a Ruth tomava, ela ficou limitada a matar sede. Só que se Deus fez o nosso organismo com 70% de água, é porque a água pode e vai te restabelecer a saúde, mas ela precisa estar adequada e apropriada. E você viu agora como fazer. A água fica 6 vezes mais leve e adiciona minerais. Então vamos a partir de agora mostrar como que isso, né, vai ser dentro do seu organismo. Você viu já a transformação, a água ficou 6 vezes mais leve. Agora, o que isso vai fazer no seu organismo? É aí que está a questão. Primeira coisa que vai fazer, limpeza. A água precisa limpar esse lixo acumulado. Eu sempre ilustro com a sua casa, que você tanto cuida. Fica uma semana sem limpar a sua casa. 2 semanas, um mês, aí já é preocupante. Fica 5 anos sem limpar a sua casa. Você acha que vai brotar algo cheiroso e bonito, uma planta linda na sua casa? Não, só vai ser coisas prejudiciais. O nosso organismo, hoje, com a poluição, agrotóxico, alimentação inadequada e estresse, você fazendo muitas atividades no dia, essa máquina que é tão bem feita, ela não está tendo a ajuda necessária. Ela está ficando suja. E aí as pessoas estão adoecendo mais rápido, tendo um acúmulo de doenças. Você que é aqui, eu tenho 50 anos, né? Vou fazer agora em janeiro. Quer dizer, eu acabei de fazer 49, né? Mas daqui a pouco eu tenho 50 anos. Quando a gente era jovem, as pessoas tinham um problema de saúde, estavam lá com 65, 68 anos. Hoje a gente vê pessoas com 40 anos perdendo a saúde, fibromialgia, pressão alta, diabetes, intestino funciona bem, enxaqueca, insônia, uma série de coisas. A gente vê até mais novo, pessoas com 30 anos já com dor na coluna. Então, essa máquina muito bem feita, ela precisa de uma ajuda. E você acabou de conhecer. Agora, o que que isso vai fazer? Limpeza, essencial.
Segundo passo, eu vou mostrar aqui para você agora, que isso quase ninguém fala, né? Mas eu faço questão de toda terça-feira falar. A imunidade. Quando você toma uma água que não hidrata, o seu sangue fica, atrapalha, o seu sangue fica sem oxigênio e com muita sujeira, como triglicérides, colesterol. Aí você não vai ter nutrientes e oxigênio. Aí as suas células não vão funcionar de forma adequada. Você não vai ter uma resposta imunológica adequada. Risco de fadiga crônica. Lembra que nós vimos isso no início? Então, o que que essa especialista ela explicou? Manter a hidratação do corpo permite o funcionamento da imunoglobulina, é o principal anticorpo contra infecções. Então, o que que vai acontecer com o seu corpo quando você começa a fazer a limpeza? Aumento da taxa de oxigênio. A imunoglobulina, seu sistema imunológico vai ficar mais equilibrado. Para isso acontecer, o seu intestino tem que funcionar. Lembra que a Ruth falou? O intestino dela agora é um reloginho. Então, primeiro fator, limpeza. Aumento do teor de oxigênio, aumenta o equilíbrio da sua imunidade. Mas vai impactar lá no intestino também. Sabe por quê? O seu intestino precisa de 1 litro de água por dia para que o bolo fecal fique pastoso e o trânsito intestinal aconteça. Mas fica aqui uma observação, ó. Quando você for alimentar, espero que seja uma boa alimentação, mastigue. Hoje eu vou num restaurante, eu vejo as pessoas, elas ficam no celular ou conversando, não prestam atenção no que estão fazendo. Mastiga uma, duas, três, engole. Uma, duas, três, talvez quatro engole. E o outro conversa. Enquanto aquele está conversando, aquele lá, um, dois, três, quatro, engole, começa com. Então as pessoas não andam nem mastigando direito. Tire o tempo para o seu almoço, para sua refeição. E fica a dica, hashtag fica a dica. Se o seu almoço está atrapalhando a sua rotina, é a rotina que está errada. Combinado? Pensa nisso. Não dê valor na sua saúde na hora que você perde, não. Mastigou bem, trabalho no estômago aqui vai fazer muito bem, vai chegar no intestino. Você vai começar a ter esse reloginho, né? O intestino tem que funcionar todo dia. Eu vejo gente falando, então, um dia sim, um dia não, tá bom. É, tá bom, mas a gente pode mais, né? Come todo dia, vai ao banheiro todo dia. Então a gente pode mais. Como a água fica 6 vezes mais leve e rica em minerais, vai funcionar melhor os movimentos peristálticos e o trânsito intestinal. Resolvemos o intestino. Só que nós precisamos resolver outra coisa: o sangue, pressão alta, triglicérides, essa sujeira, essas gorduras que nós temos aí na corrente sanguínea vai sumindo, tá? Isso aí vai diminuindo. Você pode fazer um exame 60 dias depois. Se você cuidar um pouquinho da alimentação, fazer uma atividade física e fazendo uso desse projeto, o que você luta tanto para baixar, que é o triglicérides, o colesterol, vai diminuir. Você vai limpar o seu sangue. Aí vai aliviar o trabalho do coração. Seu coração vai bater, não precisa aumentar a pressão, já vai diminuir. E aí que vem o benefício. Porque o seu sangue não está com oxigênio e agora com nutrientes, não está limpo, vai chegar aqui, ó. 20% do seu cérebro, 20% da circulação está aqui. Aí agora um sangue chegando com nutrientes vai fazer todo o seu cérebro funcionar bem. Muita gente tem fibromialgia, que não é o assunto, eu sei, mas é uma memória de dor. Quando você irriga essa parte cerebral, essa memória de dor vai embora. O magnésio que libera nesse projeto vai relaxando a musculatura. Pronto, você não vai curar a fibromialgia, mas vai, ó, diminuir, amenizar, mesmo se você fizer alguma atividade. Você já viu pessoa com fibromialgia frequentar a academia? É raro. Com esse projeto você vai fazer academia. Ah, mas e esse cansaço? Então vamos falar do cansaço? Nós temos no nosso organismo uma reação química que chama ATP. Essa ATP que acontece no nosso organismo, ela precisa, na verdade, acontecer constantemente. Porque quanto mais ATP eu tenho, quanto mais acontece isso no meu organismo, é sinal que eu vou ter mais energia.
Então, a produção de trifosfato de adenosina, que é a ATP, precisa acontecer. Quando acontece, eu tenho energia. Quando o seu organismo está limpo, sangue oxigenado, minerais por todo o seu corpo, vai acontecer o quê? Produção de ATP, mais energia à disposição. Viu por que que a Ruth está toda com disposição? Porque agora tem ATP acontecendo todos os dias. Inclusive, é uma das primeiras coisas que as pessoas falam quando começam a fazer uso desse projeto. Estou com mais energia. Por quê? Está limpando e essa ATP está acontecendo mais vezes. Outro fator, você está tendo energia, né? Mas aí você quer dormir bem. Como é que faz? Tomando água você consegue dormir. Ninguém te conta, mas olha, como eu te falei, o sangue bem oxigenado vai funcionar dois neurotransmissores. Quem me acompanha aqui já sabe, né? O GABA e a melatonina. O GABA é o que te faz dormir profundamente, sabe? Faz você desligar, aquele sono profundo. E a melatonina é o que regula o sono. Claro que a gente precisa ter uma higiene do sono. Você não vai lavar a mão para almoçar? Então você tem que ter uma higienização do sono. Deixa seu celular longe. Lu- nada de assistir filme violento ou de terror. Fazer uma atividade física à noite, né? Então você vai descansando o seu corpo. Você vai para a cama, tenta dormir mais cedo, vai para a cama, fecha bem escuro e aí você vai ver essa melatonina funcionando. Com a ajuda desse projeto, você vai regular o seu sono. Você vai dormir com um sono reparador. Não foi o que a Ruth comentou? Hoje eu durmo, coisa que ela não dormia há muito tempo. E dormir é essencial para você ter saúde. E aí você acorda com energia. A sua estafa mental melhorou. A sua fadiga crônica resolveu. A sua depressão amenizou, até sumiu. Então, é isso que a gente quer, que você tome decisões. Vai ajudar você a limpar a sua corrente sanguínea. Nós falamos do intestino, né? Nós falamos da fibromialgia. Nós falamos da pressão alta. E se você tem pressão baixa também, viu? Vai regularizar. Ah, talvez você tenha um intestino irritável. Então vai começar a melhorar isso também, você vai menos vezes ao banheiro. Já temos até vários depoimentos de pessoas com aquela síndrome de Crohn, tá? Diverticulite, a mesma coisa. Então você vai tendo uma qualidade intestinal superior, viu? E para finalizar, eu quero trazer uma informação aqui. Na verdade, duas informações, que uma está interligada, né? Muita gente, dependendo da época do ano, e tem gente que não pode ligar o ar-condicionado que começa com sinusite. Tá aí um projeto que vai limpar isso aqui. Você vai diminuir ou até resolver a questão da sinusite. Tem pessoas que têm rinite alérgica, alergia, sabe? Eu sofro muito ao ver uma pessoa com alergia, porque é muito simples de você resolver. Não é possível, Romulo, eu tô afirmando para você. Ó, vou te explicar da alergia e depois a gente vai para o último assunto. Um organismo limpo, o sistema imunológico não está equilibrado, então ele não vai ficar atacando coisa que não tem que atacar. Só que outra coisa, nós temos no nosso organismo milhões de enzimas e nós temos aí 200 enzimas que são relacionadas com a alergia. Então, se uma enzima, vamos imaginar que tem 200 enzimas, essa aqui está fraca, não está funcionando bem, aí você vai ter alergia ao leite. Aí depois essa aqui, intolerância ao glúten. Aí, então você vai tendo alergias, porque elas estão cansadas, não estão recebendo o estímulo, o combustível para elas funcionarem bem. Qual é esse combustível? Primeira coisa é essa limpeza. Você tem que limpar o seu organismo. Limpou, ele está propício a receber estímulos. E aí, esse projeto que eu acabei de te mostrar, não libera minerais na água. Qual que é o combustível para as enzimas funcionarem? Chama magnésio. Aí muita gente compra na farmácia. Tá bom, ótimo. Ou põe no sal, ou isso, ou aquilo. Ótimo, excelente. Só que o que eu estou lhe oferecendo aqui
Ele é melhor porque ele está numa água 6 vezes mais leve, ele será melhor absorvido. E todo copo com água é um tratamento de saúde. Então você pode tomar o seu comprimido, não tem contraindicação, é água. Só que é mais eficiente porque há essa limpeza. O próprio organismo absorve melhor o magnésio quando ele está na água. E agora você tem uma água mais eficiente. Então é um tratamento todo dia, o dia todo. Por exemplo, quem toma comprimido? A gente é ótimo, como eu falei. Só que o nosso corpo tem mais de 20 mil reações que acontecem direta ou indiretamente por interferência do magnésio. Ele é um mineral extremamente importante. Eu estudo muito o magnésio. Então, aqui nesse projeto, todo copo com água você vai ter natural. Não tem contraindicação, não é feito em laboratório, né? Porque tem uns aí que você pode tomar só dois, três comprimidinhos e tal. Que não, todo dia, o dia todo. E aí a pele sua melhora, o cabelo melhora? Claro. Inclusive, eu falei duas coisas, mas eu fiz uma pesquisa hoje sobre o cabelo. Ah, não, eu tenho que passar para vocês, porque eu quero fazer uma apresentação sobre queda de cabelo. Eu vou fazer uma, mas eu trouxe aqui, eu achei umas informações tão importantes. Estou pesquisando esse tema há muito tempo, né? Na homeopatia, na naturopatia, né, aqui dentro desse projeto. E aí eu percebi que os minerais, eles são essenciais, quer dizer, não é nenhuma descoberta, né? Os minerais são essenciais para ter um cabelo forte. Mas eu vou trazer aqui, eu vou aprofundar num outro momento, mas participa do metabolismo de proteínas. Aí você tem uma estrutura melhor do fio. Você sabe que a corrente sanguínea vai impactar também? Então esse projeto. Não, eu não tenho queda de cabelo, não, né? Mas eu gosto de estudar para ajudar quem tem aí algum tipo desse problema. Nós vamos marcar, viu? E você vai receber o convite. Mas para finalizar, eu quero trazer um assunto aqui que, infelizmente, muitas pessoas não ficam sabendo dessa informação. E, infelizmente, a gente vê aí o aumento impressionante no número de pessoas com câncer. Eu sei que não é o assunto, né? Mas é demais, tá? Ó, o intestino funcionar bem, gente, isso é muito sério. Você pode vir a ter um câncer. Se o seu fígado não está funcionando bem, você pode vir a ter um câncer. Se os seus rins não estão funcionando bem, isso vai sujar o seu organismo. Os rins, o fígado, o intestino, isso tem que funcionar muito bem. Então, eu estou trazendo aqui para você uma informação, você que é o nosso convidado, de presta atenção, 1931. Você pode jogar no Google. Eu vou jogar aqui no Google. Vamos lá no Google, ó. Vamos colocar aqui, vamos ver o que que aparece aqui. Eu sempre falo, porque uma vez eu fiz a pesquisa mesmo, ó. Vamos colocar aqui, vamos colocar, deixa eu ver aqui, vamos colocar Prêmio Nobel 1931. Otto Hamburgo, ó, puxou. Ó, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1931. Aí você pode colocar a palavra câncer e tal. O que que você vai descobrir? Isso aqui, ó, que eu vou te mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó. Dá uma olhada. Esse é o Dr. Otto Hamburgo. Ele é um cientista e olha o que que ele descobriu. A causa primária não é a cura para o câncer, não. Ele disse a causa primária é a prevenção do câncer. Aí tem aqui, ó, o título é o metabolismo dos tumores. Então ele falou que a sujeira no sangue, a acidez, gera falta de oxigênio, que é a hipóxia. Essas são as duas condições para você desenvolver o câncer. Então, qual que é a nossa luta? Manter o organismo limpo. É igual o rio aí da sua cidade. Se ele está poluído, ele tem baixa oxigenação, não tem muita vida. Talvez nem tenha vida. Quando limpa o rio, o oxigênio aparece, a vida prevalece. Até rimou, né? O nosso sangue é a mesma coisa, ele precisa ficar limpo. Então, cuidado com a alimentação, com o estresse, com as tomadas de decisões, mas invista na hidratação. Ah, então quer dizer que eu nunca vou pegar câncer? Não é isso que eu estou falando, é uma prevenção.
Igual você vai lá e leva o seu carro para fazer uma prevenção, para evitar um problema, mas você pode virar a esquina e alguém bater no seu carro, furar um pneu, estourar uma correia, mas você fez a prevenção, para que você tenha mais tranquilidade. Imprevistos sobrevêm a todos. A gente sabe disso. Mas você pode fazer a sua parte. Então, se você está lutando contra essa questão, seja fazendo uma quimioterapia ou ainda uma radioterapia, não importa. Comece a fazer o uso desse projeto do jeito correto e você vai ver os resultados. Não é cura, mas é ajudar o seu organismo a enfrentar um problema como esse. E muitas pessoas que têm a acidez no organismo, e não é só acidez no estômago, não. Com o passar do tempo, começa a sentir artrite, artrose, bico de papagaio, bursa, porque um desgaste ósseo. Esse projeto, pessoal, eles têm a comprovação nos Estados Unidos, quer dizer que é uma comprovação mundial, que aumenta a densidade mineral óssea. Então, você que está sofrendo aí com desgaste ósseo, seja na cabeça do fêmur, lá no joelho, na cartilagem, você vai ter uma qualidade de vida superior, tá? Porque o magnésio, ele é segurado pelo o cálcio, segura o magnésio segura o cálcio. Então, todo copo com água, você vai repor o cálcio, tá? Mas o magnésio segura ele. Muita gente fala da K2, beleza, ótimo também. Só que a K2, ela só consegue, o único mineral que ela interage é o magnésio. Então não tem problema usar, pode usar, beleza. Se você usa outros com a K2, aí você está jogando dinheiro fora. Mas com o magnésio as duas combinam muito bem. E a última dica? Complexo B, viu? Você faz uso de complexo B aí? Então, complexo B com B12, hein? É muito importante. Então, como eu adquiro esse projeto, Romulo? Você procure a pessoa que te convidou. Foi a mesma coisa que a Ruth. Ela procurou a pessoa que convidou ela. Faz uma ficha de pesquisa de saúde, vê como está o andamento, né, da saúde da sua casa. Não é só uma pessoa. Como nós vamos ajudar a família. Projeto de saúde familiar. Então, a pessoa que te convidou, ela vai fazer a ficha de pesquisa. Ela vai te passar a receita de como tomar água do jeito certo. Sabia que tem um jeito certo e uma quantidade? Não fica, não cai nessa aí não, viu? Que é 2 litros de água. Não, não caia nessa. Eu tenho 1,80, peso 87 quilos. Estou na minha luta para ir para os 85. Não, eu não posso beber a mesma quantidade da minha mãezinha, que tem 1,5 m. Então, existe, cada pessoa tem uma quantidade certa aí de água. A pessoa que te convidou vai fazer a ficha de pesquisa, ver a sua rotina, altura, peso, uma série de questões para te dar a receita de como tomar água do jeito certo para você ter o resultado, tá? Então, eu quero ser um facilitador. Faça como a Ruth, acredite, é possível você recuperar a sua saúde fazendo uso de algo que você sempre fez, que é tomar água. Não altera a sua rotina, não tem contraindicação, todos na casa podem utilizar. Combinado? Eu vi aqui que tinha algumas perguntas aqui no YouTube. Se você tiver aqui no Zoom e quiser fazer uma pergunta, né? Você que não usa o projeto, né? Você que ainda não faz o uso do projeto, está aqui pela primeira vez, né? Se você quiser fazer aqui, eu ainda não sei tomar água do jeito certo. Então, Aparecida, fala com a pessoa que te convidou, tá? Você vai receber a forma de fazer. Deixa eu ver, meu cabelo caía muito porque tive Covid 3 vezes. Depois do uso da água, diminuiu muito a queda. Lúcia Cavalcante, que legal. Esse projeto ele é impressionante. Tem pessoas que estão com sequela da Covid, né? Tá aqui, viu? A solução para você deixar essa sequela da Covid aí. Todas as pessoas que usam, melhora essa sequela. Dores da chikungunya também. Deixa eu ver se eu acho a pergunta. Eu vi uma pergunta aqui. Ah, para quem faz hemodiálise. Então vamos lá. É a Cida Cavalcante. Obrigado pela pergunta, viu, Cida? Então vamos lá. Quem faz hemodiálise, normalmente o médico limita a quantidade de água. É claro que o paciente toma um pouquinho mais que a gente sabe, né? Mas essa água, essa quantidade que ele toma, ele vai fazer com essa água, entendeu? Então essa pessoa é diferente.
Quem faz hemodiálise é outro departamento, né? Então a pessoa pode usar? Pode, mas na quantidade que o médico pede ou que ele toma. Tem muitos que falam assim, não, você só vai tomar um copo de água no dia, mas a pessoa não consegue, o Brasil é muito quente, ele toma dois, três. Então ele vai tomar três desta água. Se os rins estiver perdendo a eficiência, conforme for, pode até melhorar, porque limpa os ductos renais, tá? Mas uma coisa eu garanto, a pessoa vai ter melhor disposição, circulação melhorando, dorme melhor, tem mais tranquilidade durante o dia. A eficiência dos rins vai melhorar, depende, né, como é que vai estar ali. Tem gente que nem os rins tem mais, mas se tiver ali diminuindo, 14, 12, quase indo para hemodiálise, então começa rápido para você não perder a eficiência do rim. E se você faz hemodiálise, já dei a resposta, pode tomar na quantidade que o médico colocar ali. Deixa eu ver aqui. A Núbia falou que eu não posso ficar com o ventilador ligado nem ar-condicionado. Então, Núbia, tá aí, viu, a solução para você. Porque a melhor invenção que o homem fez, o ar-condicionado e a máquina de lavar roupa. Claro que foram outros, mas essa é muito boa também, né? Deixa eu ver aqui, tinha outra pergunta. Ó, a Guilhermina perguntou se quem usa diabetes, melhor, quem tem diabetes, se tomar fica curado. Você percebeu que eu nem falei essa palavra cura? Quem dera se eu fosse portador da cura, mas não sou. O que eu estou dizendo é controlar. Controlou triglicérides, melhorou a questão dos nutrientes, né? Você vai controlar diabetes. Controlar. Não, não tem cura, diabetes, fibromialgia, mas vai controlar, tá? É igual em enxaqueca. A pessoa tem ali uma hipersensibilidade. Esse projeto diminui essa hipersensibilidade. Então a pessoa vai amenizar a enxaqueca. Pode até vir uma dor de cabeça, mas vai ser num grau menor, entendeu? Então não é cura, é amenizar. Não tem cura, diabetes não tem cura, tá? Ó, olha que legal essa aqui, a IEDA. E a gente tem que ser muito honesto, olha só. Eu estou usando há 3 meses. Então você tem que fazer do jeito certo, Ieda. Porque 90 dias já é para você ter resultado. Então, ó, eu observo muito, eu sou muito observador. Dona de casa, a gente normalmente de manhã é muito corrido. E aí eu não faço o jeito certo. E aí à tarde eu vou querer compensar ou talvez à noite. É todo dia fazer do jeito certo. Eu faço uma atividade aqui que eu vou passar para você. Qual é a atividade que eu faço? Eu acordo, faço, né, a minha leitura, que eu gosto muito de ler, a parte espiritual, tal. Então, aí eu medito. Como é que foi meu dia anterior? O que que eu posso fazer melhor nesse dia? E entre essa análise está a hidratação. Então, pessoal, eu procuro todos os dias tomar certo. Não importa se eu vou ter festa de casamento para ir, se eu tenho que ir no banco, se eu tenho que ir igual eu vou amanhã renovar minha carteira, não importa, eu levo a minha água, eu faço do jeito certo. Posso ter um problema de saúde? Claro, que eu não virei um X-Men, um Superman, mas eu tento fazer. Então não adianta fazer mais ou menos. Faz uma semana bem, aí acontece qualquer coisa, você diminui. Ah, vem visita na minha casa. Quando vem visita, eu fico assim. Eu também recebo visita, mas eu não abro mão da minha hidratação. Eu viajo. Ah, mas aí vai parar mais vezes. Não tem problema. Eu paro mais vezes. Não tem problema. Eu cuido da minha saúde. Então não adianta, viu, Ieda, fazer mais ou menos. Porque nós acompanhamos todas as pessoas por 60 dias. Não é para ver se funciona. É para saber se está fazendo do jeito certo. Porque se não for fazer do jeito certo, porque, ó, sinceramente, ter produtos não vai resolver. Quer ter o resultado que a Ruth disse aqui, o que eu estou dizendo aqui? Faça todo dia o que tem que ser feito. Acredite, tá? E comece a fazer hoje. Já entre em contato com a pessoa que te convidou, fala, olha, eu vou fazer todo jeito, vou fazer correto, e aí sim eu vou ter resultados. É o esforço que traz resultados. Não foi assim que você aprendeu? Deus abençoe os nossos esforços?
Eu acho que sim, né? Então é isso que a gente precisa. Fazer todo dia do jeito certo. Combinado? Não sei se chegou mais alguma pergunta aqui. Ó, melhorou minha queda de cabelo. Hoje tem mais disposição. Essa foi a Alessandra. Então, autismo, eu vou fazer uma palestra. Vou ver se eu faço, porque acho que é o mês do autismo, né? Eu vou fazer uma palestra esse mês ainda. Talvez esse mês não. Eu acho que dá para fazer esse mês ainda, sobre como esse projeto ajuda nessa questão do autismo. Nós temos, assim, ó, vários depoimentos já, tá? Tem cura? Não, mas a pessoa pode melhorar. Nós temos um depoimento que a criança ficou não sei quanto tempo para aprender a escrever o nome, 90 dias fazendo uso desse projeto, ela conseguiu. Então é isso que a gente quer, investir na saúde, na qualidade de vida das pessoas, né? Eu fico muito feliz, tá? De coração e que você tenha participado. Desculpa se eu não respondi todas as suas perguntas, mas vai lá no meu Instagram, deixa lá a sua pergunta, eu vou te ajudar, tá? É Rômulo César Terapeuta. Vai lá, coloca lá. Chegou muito aqui, né? A pessoa falou que o pai dela teve dengue. Gente, é impressionante. A pessoa com dengue começa a usar esse projeto. 48 horas depois ela já tem um melhora. Tô falando que resolveu, não, uma melhora. É impressionante. Eu já acompanhei pessoas com dengue. Quando eu tratava, né, quando se trata de doença degenerativa. Ó, vamos responder aqui a Diana. A doença é degenerativa. Então, a tendência é ela ir tirando a qualidade de vida da pessoa. O que que esse projeto pode fazer, se a pessoa fazer do jeito certo? Diminuir a velocidade. Porque vai atacar esse projeto, ele consegue eliminar os radicais livres, que é o que acelera o processo de envelhecimento, tá? Então, você precisa fazer o uso correto, certo? Essa velocidade vai diminuir e algumas funções vão melhorar. Então, algumas funções, por exemplo, tem pessoas que já não conseguem mastigar bem, não conseguem levar o alimento. Isso aqui pode melhorar. O intestino vai funcionar, a noite de sono, as dores. Então, dependendo do problema que a pessoa tem, ela vai ter um resultado melhor. Mas, com certeza, resultado vai ter e essa questão dessa aceleração vai diminuir muito, tá bom? Beleza? Olha, fico muito feliz mais uma vez, muito obrigado a todos vocês.